Nós estamos vivendo num mundo capitalista, onde as pessoas são conhecidas pelo seu status financeiro. A Bíblia diz que um jovem rico, em Mateus 19:16, se aproximou de Jesus e disse: "Bom mestre". Esse jovem rico, segundo os comentaristas, Matthew Henry, um dos grandes, diz que ele era um magistrado, um juiz, alguém que possuía muitas posses, muitas propriedades. Ele indaga a Jesus sobre uma outra vida que transcendia a vida física. Então ele diz a Cristo: "Que bem poderia eu fazer para entrar no reino de Deus?" No discurso, no diálogo, Jesus responde a ele: "Não. Por que me chamas bom, se não há um só bom, a não ser Deus que está nos céus?" Aí Jesus prega para ele, se ele quer ser perfeito, ele deveria guardar 6 leis. Essas 6 leis, elas estão nas 2ª tábua da lei, que é: não matarás, não adulterarás, não roubarás, não dirás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe, e amarás o teu próximo como a ti mesmo. E o jovem indaga a Jesus dizendo que desde a sua mocidade ele já tinha guardado tais mandamentos. Então Jesus diz a ele: "Vende tudo que tens, dê aos pobres e me siga." A Bíblia diz que imediatamente o semblante daquele jovem mudou, caiu-lhe o semblante. E é sobre isso que eu quero frisar aqui esta tarde, sobre o posicionamento deste jovem rico. Ele tinha todas as características. Se a gente olhar no Antigo Testamento, ele tinha todas as características de um santo homem de Deus. Ele tinha uma roupagem mosaica muito boa. Todo mundo poderia olhar para ele e dizer que ele era um santo homem de Deus e que não tinha nada que fosse restringido a ele, que ele precisaria fazer para entrar no reino de Deus então. Mas Cristo mostra que o reino de Deus vai além de uma roupagem, vai além de um título, vai além de uma imagem. E nós percebemos 2 erros dentro da vida deste jovem. O primeiro erro é que ele se achava justo demais. Quando ele diz para Cristo que já tinha todos esses mandamentos, ele automaticamente se colocou na posição de alguém que era justo de entrar no reino de Deus, não proclamando nenhum tipo de misericórdia. Então ele se proclamou justo, ele antecedeu a sua justificação para entrar no reino de Deus. Então a gente vê o primeiro ponto negativo dele é se achar justo, porque tinha então os tais mandamentos. O segundo erro que nós vemos na vida deste jovem é a faculdade das suas emoções, o seu coração. O que estava dentro do seu coração? O que de fato ele priorizava? Até onde ele poderia renunciar? Até onde ele poderia deixar de fazer algo para começar a caminhar algo novo? Quando Cristo dá para ele a possibilidade, dizendo a ele: "Vende tudo que tem e dê aos pobres", automaticamente Cristo está dizendo a ele que para segui-lo ele vai começar do zero. Cristo então está dando a ele um novo recomeço esse que ele não aceitou. Por quê? Porque ele era um homem muito rico, um homem que tinha muitas propriedades, e renunciar a essas propriedades para ele, dentro do texto bíblico, era algo muito forte, muito intenso, que ele não tinha força suficiente para fazer tal coisa. E é por isso que eu tenho uma frase de Spurgeon que me chama muita atenção, que ele diz o seguinte: quanto mais da terra, quanto mais dos céus estiverdes sobre nós, menos da terra cobiçaremos. Então, o grande erro desses jovens, Cristo não está fazendo um isolamento de classes, dizendo que classe X sobe, que classe A sobe. Não, ele não está fazendo um isolamento de classe. Ele está determinando quais são os seus valores,
Quais são o campo de prioridades que você coloca como os valores na sua vida? Campos esses que o jovem rico colocou as suas posses, as suas riquezas. É por isso que Cristo usa a hipérbole, a ilustração. É mais fácil passar um camelo no fundo de uma agulha e não contextualizando essa agulha, se seria a porta de Jerusalém, que os camelos não passariam, se de fato seria a agulha, mas trazendo o sentido do conceito daquilo que Cristo está querendo anunciar. Ele está dizendo sobre o coração ali daquele jovem rico, que estava preso sobre este mundo, estava preso sobre coisas que o ladrão pode roubar, que pode ser minado, corroído e pode ser destruído. O seu coração estava preso ali. É por isso que Cristo enfatiza também no Sermão do Monte, não ajunteis tesouros na terra, onde ladrão rouba, mina, consome e tudo pode ser corrompido. Mas no reino de Deus, onde ninguém rouba, não mina e não pode ser corrompido. Pois aonde estiver o teu tesouro, ali também estará o seu coração. E a ilustração e a reflexão de hoje é: aonde está o seu coração? Será que você tem um coração voltado a Deus, para que Cristo, quando te pedir algo para ser renunciado, você tenha força suficiente para renunciar? Ou será que o seu coração está voltado às coisas terrenas, onde é passageiro, tudo passa e tudo é momentâneo? Então, se o nosso coração estiver no reino de Deus, onde tudo é eterno e não é passageiro, nós temos força suficiente para renunciar e para não se curvar ao Deus Mamon, para não se curvar aos holofotes, aos status, aos poderes deste mundo. Então, quando nós temos o nosso coração voltado a Deus, nós entendemos que estamos sobre essa terra, usufruímos de algumas coisas de forma parcial, mas somos peregrinos sobre essa terra. Eu quero que você medite